Em nosso encontro de hoje, vamos conversar um pouco sobre como devemos agir para atingir nossos objetivos. Nos últimos encontros, nós fizemos uma ampla revisão, né, do que é a base, né, da nossa disciplina, né? Passamos pela parte inferior aqui da nossa tabela periódica por todos os círculos sociais, né? Todas as áreas da vida onde a gente pode atuar, nem todo mundo atua em todas, né? Mas a maioria de nós atuamos em diversas delas. E com base nesse conjunto, então, de círculos sociais, né? A gente tem aí um cardápio de inspirações para escolher os objetivos que a gente quer tocar. Mas, para de fato conseguir atingir os objetivos, nós precisamos de disciplina, né? A disciplina é um dos nossos 5 pilares, né? Nós começamos a falar sobre a questão da disciplina já um pouco antes, né? E vamos hoje então avançar um pouco mais nessa temática, né? Bem apropriada para essa época de final de ano, onde está todo mundo pensando no planejamento do ano novo. Tradicionalmente nós chamamos de meta, mas podemos também chamar de ação. A qualquer pequeno passo que a gente venha dar em direção ao objetivo que a gente tenha escolhido. Isso porque, né, quando a gente escolhe um objetivo, né, como ilustrado aí no slide inicial, na imagem de capa, né, do vídeo de hoje, vocês têm aí, na verdade, o objetivo como um caminho, né, que termina num determinado lugar, né, que significa que a gente atingiu aquele objetivo. E se trata de um caminho a ser percorrido, então é necessário dar alguns passos, pode ser poucos ou muitos, para chegar lá, né? E dar esses passos significa necessariamente agir. Se a gente ficar parado, obviamente a gente não percorre caminho nenhum. O importante é a gente não retroceder, né? Porque se a gente começar a dar um passo para frente e outro para trás, podemos agir o tempo todo e da mesma forma não chegar a lugar nenhum. Mas a velocidade tem que ser compatível com a nossa capacidade. Mesmo que a gente tenha um meio rápido, né, como ilustrado aqui por esse carro de Fórmula 1, ele nos lembra, né, que mesmo esses veículos rápidos não andam para trás, né? Por isso a ilustração. Essa estratégia de dividir o processo de atingir um objetivo em pequenas etapas é um conceito bem conhecido e citado por muitos autores, né? Se aplica em todos os âmbitos, né? Em todos os nossos círculos sociais. Henry Ford disse, né, que nada é difícil se for dividido em pequenas partes, né? Se a tarefa é difícil, subdivide em ações menores, até que você consiga, então, dar conta delas. E a grande interpretação desse processo, que está nessa figura, então, é que na medida em que a gente for, então, dando esses passos consecutivos, né, executando essas ações ou metas uma a uma, e cada uma representando um passo que nos leva além do anterior, nós em algum momento atingiremos então o nosso objetivo. Essa questão na figura ilustrada aí, para ficar visualmente legível, né, com meia dúzia, mas o número de ações necessárias
deve ser decidido por cada um em função do objetivo que escolheu. Se a viagem é longa, né, como diz a frase do Lao Tzu, podem ser necessários muitos passos para percorrer 1000 léguas, mas ainda assim precisamos iniciar com o movimento de um pé, não importa qual seja o tamanho do caminho. Diante dessa realidade, então, nós vamos, a partir de agora e nos nossos próximos encontros, revisar algumas ideias, né? Como fazer para a gente escolher aquilo que, entre aspas, nós chamamos de boas metas ou boas ações, né? Ações cujas características nos permitam, de fato, garantir que a gente possa chegar na meta. Perdão, no objetivo. Em outras palavras, né, se a gente imagina que o nosso objetivo é o céu, o paraíso, né, essa escada, né, que a gente vai subir e que vai nos levar até lá, tem que ser uma escada sólida, né, que nos permita chegar lá de maneira confortável. Essa questão é uma questão bastante conhecida, né? Não é invenção nossa, está nos livros de gestão também. E nós vamos então aos pouquinhos aqui transitar por esses conceitos e ilustrar com algumas reflexões. Vamos só relembrar, né, que cada uma dessas características, né, que estão ilustradas aí na tabela de cores para facilitar e formando uma sigla para a gente ter capacidade de se lembrar, né, de fato fazem parte do pilar da disciplina e estão inseridos na nossa tabela periódica. Né? Quem não tem essa tabela é só acessar o nosso site e pegar. Muito bem. O primeiro ponto, então, é que nós precisamos escolher metas que sejam específicas. Isto é, quando a gente escolhe, se planeja o que nós vamos fazer, né, nós precisamos pensar exatamente no que a gente gostaria de atingir. Pensar onde que nós vamos estar, com quem, em que momento, o que a gente vai estar vendo, qual é a ação, né? O que nós vamos estar fazendo naquele ambiente. Quando a gente consegue imaginar essa questão com riqueza de detalhes, preferencialmente a gente verbaliza isso, então nós conseguimos ativar no nosso cérebro os padrões neurológicos que de fato vão acontecer quando a gente conseguir chegar lá. Essa é uma forma então de auxiliar nesse processo. Esse conceito, né, da gente se preparar é bem antigo. Confúcio já diz que em todas as coisas o sucesso depende de uma preparação prévia. E sem tal preparação, a falhança é certa. Isto é, não basta a gente simplesmente enunciar o nosso desejo. Nós temos que, de fato, detalhar como vamos fazer. Caso contrário, nós cairemos nessa frase aqui do Mark Twain, conhecida como o pesadelo dos marceneiros nos Estados Unidos, que diz assim: quando o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema que aparece você trata como um prego. Marceneiros que só usam martelos, obviamente não conseguem construir ou montar móveis nem casas, como é costume nos Estados Unidos, né? Construir casas de madeira. Pode consertar alguma coisa colocando um prego, mas existem outros tipos de problemas. E a gente tem que ter essa capacidade de ser específico o suficiente para discernir em cada momento qual é a ação correta
para a situação que a gente está enfrentando. E o Augusto Cury nos auxilia nesse processo também, dizendo que as grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes. Ou como diz o ditado popular, o diabo mora nos detalhes. A gente precisa se atentar a eles, como parte desse processo de preparação. Mas o Cury diz mais. Os que desprezam os pequenos acontecimentos nunca farão grandes descobertas. Pequenos momentos mudam grandes rotas. De fato, se porventura a gente tiver algum percalço no meio do caminho, né, tiver que mudar de rota, né, quanto menor for o nosso acontecimento inesperado, menor as consequências que ele vai gerar para nós. A mesma questão, enunciada pelo Dale Carnegie, diz assim: como, quando, onde, com qual dessas questões a gente deve se preocupar? E ele responde: todas as vezes e em toda parte. Toda vez que a gente planejar uma ação, para desenvolver uma meta, nós temos que saber como faremos, quando faremos, aonde faremos. E isso se contrapõe àquilo que os que dizem que planejar não serve para nada, porque eles não têm sorte. Esse ensinamento do Churchill, que diz que a sorte na vida não existe. Aquilo que alguns chamam de sorte é, na verdade, o cuidado com os pormenores, com os detalhes, com as coisas pequenas. O conjunto delas que parece sorte. E se porventura essa questão de verbalização não fizer parte do que você tem como habilidades, né, o Confúcio nos lembra que é possível a gente se expressar de outras formas também. Você pode fazer um rabisco, um desenho, um esquema, pode, como diz aí, usar uma imagem que vale por mais que 1000 palavras. Essa então é a questão da especificidade. A segunda e última característica que nós vamos tratar hoje, questões de tempo, né, vamos deixar as outras para nosso próximo encontro, é a questão da mensurabilidade. Se nós estamos escolhendo uma ação para nos aproximarmos de uma meta, de um objetivo, então eu preciso saber se aquilo que estou fazendo é eficaz ou não. Preciso de alguma forma ter evidências, né, durante o processo e mesmo no final. Né? Como é que eu faço para saber se de fato eu dei o passo do tamanho que eu tinha que dar? Que eu planejei dar um passo de 5 metros, composto por 8 passos de 66 centímetros cada um. E aí, quando eu cheguei lá, faltou meio centímetro. Não consegui. Esse processo passa, então, por essa questão da gente ser capaz de medir. Essa também é uma noção antiga, né? O Lao Tzu já disse, para que a gente sempre meça aquilo que foi feito com aquilo que poderia ser feito. Isto é, o que poderia ser feito é o que nós escolhemos por fazer. E o que já foi feito é o pedaço desse caminho que a gente já percorreu. Na comparação dos dois, é que temos, então, uma indicação do nível de progresso. E essa questão de nível de progresso, diz o nosso amigo consultor austríaco, que é famoso na área empresarial, que somente pode ser melhorado o que pode ser medido. Né? O Peter Drucker, né, como gestor, nos ensina que
Se a gente não conseguir medir, nós não vamos conseguir melhorar esse processo. Seja andar mais rápido, seja andar com mais gente, né? Qual é a qualidade que você vai agregar na medida que você for desenvolvendo novas habilidades, você escolhe. Mas se não medir, fica só uma questão de desejo. E para que não seja uma questão de apenas de desejo, né? Então nós temos que escolher algo que seja também viável, né? Temos que ter aí a nossa capacidade e os recursos para que de fato a gente possa desenvolver. Não adianta a gente querer correr 100 metros em 10 segundos se a gente não é um atleta de nível de Olimpíada. É inviável. Pode ter casos menos discrepantes, mas a gente precisa pensar nisso. Os recursos necessários, né, têm que estar disponíveis. As nossas habilidades também. Porque se a gente não olhar para isso e simplesmente considerar que isso é fácil, o Lao Tzu nos ensina que encontraremos então dificuldades no caminho. De fato, a médica americana Harriet Cade, né, chamou a atenção, né, de que nós nunca tropeçamos em montanhas, né, quando a gente está no caminho da vida, acabamos tropeçando em pedras, justamente nessas coisas pequenas. E a Eleanor Roosevelt nos ensina que, apesar disso, né, a gente precisa se desafiar, né? Nós precisamos fazer, diz ela, aquilo que pensamos que não somos capazes de fazer. O Tolstói também tratou dessa questão, dizendo que a vida verdadeira é vivida quando essas pequenas mudanças acontecem. E mais uma citação do Dale Carnegie, incentivando a gente a não termos medo de dar o melhor naquilo que parecem ser coisas ou tarefas ou ações pequenas. Às vezes a gente tem essa reação, né, como seres humanos, isso é fácil, isso é pequeno, vou deixar para depois, eu dou conta. Ele nos ensina aqui que nós precisamos dar o melhor, porque na medida em que a gente conquista essas pequenas tarefas, nós vamos nos fortalecendo e com isso, se os pequenos trabalhos são bem feitos, quando a gente tiver que enfrentar um grande, automaticamente a gente estará treinado para que esses também possam dar certo. Essa mesma questão é abordada também no mundo do esporte pelo treinador de beisebol já falecido, John Wooden, um dos maiores treinadores americanos de beisebol, que diz que para os seus jogadores, né, me dê sempre 100%, porque se você não der 100% do que você é capaz hoje, você não pode compensar isso dando mais que 100% amanhã. Não é possível dar 110%, diz ele. Você só tem 100%. E é isso que a gente precisa, então, a cada momento. Esse, então, voltando aqui na antiguidade grega, expressado de diversas formas o pensamento originalmente disponibilizado pelo Pitágoras, né, dizendo que com organização e tempo acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. É isso que nós queremos para os nossos objetivos e é isso que a gente precisa então injetar em cada uma de nossas ações.